Boas pessoal, nós vamos lá para a nossa make de bruxa, como eu disse no outro vídeo. Eu aqui comecei por aplicar uma sombra roxa. Nós vamos aplicar na testa. E aqui nós vamos ter que esfumar bastante. Eu na pele já tinha a base corretivo e já tinha selado. Se vocês não selarem e forem pôr esta sombra roxa por cima, acho que não vai dar muito certo. Portanto, selem sempre a pele antes. E o que nós estamos a tentar fazer aqui é meio que um efeito hematoma, mas ao mesmo tempo não sendo hematoma. Mas é mais ou menos esse efeito que nós queremos criar. Nós aplicamos na testa e na zona onde habitualmente nós aplicaríamos o contorno. E mais uma vez esfumamos bastante. E leva a zona do contorno ao encontro ali da zona da testa. Aqui repetimos exatamente o mesmo processo. Eu voltei a colocar mais um pouco na testa. Vocês podem fazer com outra cor se quiserem. Aqui a minha ideia era criar mesmo como se fosse um género de hematoma. E voltei a aplicar também na zona do contorno para ficar mais forte. Esfumem sempre bastante, pessoal, porque aqui o segredo também é esfumar. Eu devia ter usado um pincel mesmo de contorno, mas acabei por usar esse pequenino porque era o que eu tinha mais à mão. Agora neste momento eu peguei numa sombra vermelha e vou começar a aplicar em todo o olho para dar uma base para o que nós vamos fazer a seguir. Podem esfumar bastante e levar a sombra até à sobrancelha, é mesmo para causar esse efeito. Agora nós fiz no outro olho. Voltei a aplicar um pouco mais de sombra vermelha. E depois comecei a colocar um castanho escuro. E fui puxando bem até à zona do cabelo. Eu não me recordo se era um castanho escuro, se era o roxo escuro que eu tinha usado, mas eu penso que seja o castanho. Agora sim, eu acho que é que vim com o roxo escuro, o mesmo que nós aplicámos na testa, e comecei a esfumar da mesma maneira que fiz o outro, é mesmo para levar quase até ao cabelo. Agora fiz no outro olho. E agora vou fazer uma misturinha entre aquele castanho e aquele roxo. E vou aplicar no nariz, na zona onde normalmente nós fazíamos o contorno, só que nós vamos usar roxo
e com o pincel que nós usamos para esfumar o vermelho, ainda com um pouco sujo de vermelho, nós vamos esfumar e esfumei bastante para não ficar muito marcado. Aqui apliquei lápis preto na linha d'água e agora vão vir com as mesmas sombras que eu apliquei em cima, eu vou colocar em baixo. E depois vim com um preto, aqui esta parte já foi cortada, mas eu depois vim com um preto para finalizar a parte de baixo. E agora vou colocar preto também na parte de cima. Se vocês tiverem um batom preto ou um eyeliner preto em gel, seria melhor usar, porque eu aqui, como vocês vão ver, eu vou ter que repetir o mesmo processo várias vezes até que fique numa pigmentação boa. Eu deposito primeiro o preto e depois é que venho esfumá-lo com o mesmo pincel que nós usamos, que ainda tem restos de vermelho. Ainda está meio sujo, digamos assim, é a mesma sensação. Agora aqui na boca eu comecei por fazer isto e depois apercebi-me que teria que passar a base para dar um efeito melhor. E agora sim, depois de aplicarem uma base, eu comecei a aplicar a sombra roxa e a esfumar. Vocês passam em todo o lábio e esfumam bastante. Agora vou pegar um eyeliner preto. Se vocês tiverem eyeliner em gel ou batom preto seria melhor, volto a dizer. Eu, como não tinha, a única coisa que eu tinha melhor era o eyeliner, então eu vou aplicar o eyeliner. E vou dando esses movimentos com a boca para criar um género de raios. E depois eu só dei umas leves batidinhas com o dedo para esfumar melhor. Agora nós vamos fazer os desenhos. Aqui vocês podem inspirar-se em outras coisas, em outras fotos, ou seja o que for. Eu guiei-me por uma foto que eu vi. E então fiz como está ali, por isso é que vocês estão a ver olhar para ali, porque eu estava a olhar para o computador, a olhar para a foto. Eu não fiz exatamente igual, mas fiz parecido. Portanto, eu fiz esses desenhos e em seguida apliquei a máscara. E a primeira bruxa ficou assim, como vocês veem nas fotos. Agora vamos para a segunda bruxa. Aqui nesta eu já tinha metido a base e o blush. Na outra, como nós usamos o vermelho para fazer os hematomas, eu acabei por não colocar blush, mas se vocês quiserem podem. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa neste olho. Nós vamos aplicar sombra vermelha por toda a pálpebra e vamos esfumar. E o contorno é para estar bem exagerado mesmo, ok pessoal? Não tenham medo de abusar no contorno neste momento. Nós vamos esfumar bem. Agora vou aplicar uma sombra roxa. Vamos aplicar, dando leves batidinhas para a sombra pigmentar primeiro. E depois podemos começar a esfumar. E podemos trazer este esfumado para fora. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa no outro olho. Eu aqui já tinha começado, mas vou fazer para vocês verem.
Basicamente eu peguei na sombra roxa e vermelha, misturei um pouco das duas e comecei a dar estas leves batidinhas. É parecida com a outra, só que esta não vai até à testa toda, fica só ali na zona das têmporas e faz uma ligação entre o olho e ali aquela zona. É para encontrar os dois. Como eu disse, eu misturei um pouco de vermelho e um pouco de roxo. E não liguei à bagunça que vocês estão a ver no espelho na minha mesa, porque foi um dia em que eu fiz várias maquilhagens e tinha ido às compras e estava totalmente um caos. Por isso, pessoal, não liguem. Foquem-se na maquilhagem. Agora nós vamos usar novamente o preto. E como eu disse, se vocês tiverem um eyeliner em gel ou um batom preto, usem para fazer este processo porque será melhor. Eu, tal como no outro vídeo, agora vou ter que repetir este processo várias vezes até ficar numa pigmentação que eu acho que está boa. Primeiro depositam o preto. E depois esfumam com aquele pincel que já está sujinho, que nós usamos do vermelho e do roxo. E voltamos a aplicar, porque como eu disse, até encontrar uma pigmentação que eu gosto, ou que vocês gostem. Se quiserem só passar uma vez também podem só passar uma vez, mas eu, como eu queria um preto bem evidente, eu acabei por passar várias vezes. E nós levamos o preto ali mais para fora, esfumamos mais para fora. Mais uma vez, portanto, já vou na terceira vez que eu faço isto, só para vocês terem uma noção. Eu não quis cortar esta parte para vocês verem, mas também depende da pigmentação da vossa sombra preta, ou se usarem um eyeliner em gel ou um batom preto seria melhor. O eyeliner em gel teriam que o diluir, no caso, para isto funcionar. E agora fiz o mesmo procedimento no outro olho. Vou passar lápis preto na linha d'água e passei sombra preta para esfumar ali na linha d'água e acabei por vir com o eyeliner ali bem no cantinho e fiz um género de um risco, não sei se está para perceber, eu acabei por não mostrar na câmera, e aplica uma máscara. Ali bem perto onde a gente dá o ponto de luz, no cantinho, eu fiz um risquinho muito pequeno, um destaque, só para ficar diferente. E agora eu vou começar a fazer os símbolos. Eu guiei-me mais ou menos pela outra make, mas fazendo uma coisa diferente. Eu fiz um X por cima da sobrancelha. E fiz 2 riscos. Como eu disse, vocês podem se guiar por outras coisas que vocês tenham visto, outros símbolos. Até podem pesquisar símbolos realmente e fazerem. E agora vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. E aqui fiz uma cagada enorme, porque eu comecei a fazer o X ali e esqueci-me que ali é uma zona onde tem mais... como é que eu ia dizer? Que é mais... não tem tanto osso, não é como a testa. E acabei por fazer um X enorme e do outro lado ainda fiz um maior, portanto eu tive que o tirar aquilo que eu tinha feito. Neste momento tirei e agora vou fazer novamente mais pequeno.
fazer um X. Dois riscos. Depois eu fiz um triângulozinho. E fiz dois riscos mas deitados, 3 riscos no caso, em formatos diferentes, e agora vou repetir o mesmo processo do outro lado. Depois eu, para ficar diferente, fiz 3 bolinhas. Não se vê muito bem porque ficaram muito pequeninas, mas vocês podem pô-las maiores. E fez mais 3 bolinhas ali naquela zona, até chegar ali ao olho. Agora na testa, não na testa, mas ali no meio da testa, vou fazer umas bolinhas mais marcadas, para ficar mais evidente. Eu fiz 2 bolinhas. Por cima dessas bolinhas eu vou tentar fazer uma lua, um género de uma lua pelo menos. Façam com calma aos poucos, pessoal, sem stress. Se não ficar perfeito também não tem problema nenhum, que o meu também não ficou perfeito. Eu não tenho muito jeitinho a fazer este tipo de coisas. E depois preenchi. E fui ajustando ali as pontinhas. Eu decidi deixar assim porque se eu fosse mexer ia ficar pior do que o que estava. Só limpei ali a pontinha porque eu achei com muito pontuda mesmo. E então decidi deixar não tão pontudinho. Agora vamos para a boca. Eu na boca fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz na outra maquilhagem, com eyeliner, e dei bastantes batidinhas, mas desta vez nesta maquilhagem eu pus mais preto do que pus na outra. E agora nós vamos pegar na sombra vermelha que nós usamos para o olho e para as têmporas e vamos passar a esfumar. Feito isto, nós vamos colocar um gloss. Depois dei umas leves batidinhas com o dedo, depois esfumar melhor o que eu tinha por baixo. E ficou assim, pessoal. Agora eu só peguei num pouco de iluminador e reforcei o iluminador que eu já tinha colocado. E podem abusar também no iluminador. Eu coloquei no nariz, ali perto da boca.
coloquei ali um pouco por cima dos olhos. E ficam assim, pessoal. Ficam aqui com um vídeo e com algumas fotos para vocês verem o resultado. Se vocês tiverem gostado e se fizerem, identifiquem-me no Instagram, passem pelas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Eu vou deixar na descrição. É só vocês passarem por lá e verem. E se gostarem, pessoal, deixem like e subscrevam o canal. Até ao próximo vídeo.